Professor, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Iro Motoyama. Estou aqui com o meu parceiro do crime, professor Gilmar Esteves. Fala, galera. E hoje o nosso convidado para falar de tendências do mercado fitness, nada mais, nada menos que o professor Cauê Teixeira. Fala, professor, seja bem-vindo. Show de rock, Yuri. Fala, Gilmar. Prazerzaço estar com vocês aqui em mais uma oportunidade, depois de alguns anos, né, bicho? Alguns anos, nem vou falar quantos anos para não revelar a nossa idade profissional, não vou nem falar de idade. Show. Não, mas eu tava conversando antes da gravação com o Cauê e ele falou, pô, faz tempo que a gente gravou. E como eu ouvi meio que recente o episódio com ele, eu tava na minha cabeça que era mais recente, né? Quando eu fui ver, a gente gravou em 2016, cara, episódio número 50. Esse episódio é o 152, cara, só do podcast, hein? Que sem contar o Drops. Quando for o 250 eu volto pra gente fazer mais. Boa, fechado, hein? Fechado. Vamos fazer isso aí. Show. Então, se vocês quiserem ouvir como era o Cauê, como ele definiu perfeitamente na época do Facebook, que já é coisa do passado, vão lá dar uma ouvidinha, que é bem legal também para ouvir um pouco da história do Cauê, né? E como que ele pensa assim, fora dessa parte que a gente conversa, da parte de ciência, né? De fitness, de saúde, um pouco da pessoa. Cauê, é muito legal ouvir aquele episódio também. E antes de começar o programa, como vocês já viram, hoje nós vamos falar sobre as tendências para o mercado fitness 2022. Estamos começando aí a nossa 9ª temporada de podcasts. E esse é um artigo que a gente costuma fazer frequentemente, né? Então, ele já é um artigo que faz parte da nossa grade. Todo ano a gente grava a tendência para o mercado fitness. Ela começou a mudar um pouco de data, né? Por causa da pandemia. Geralmente era bem no finalzinho do ano, né? Agora, para falar do ano seguinte. Agora ela tá saindo no começo do ano corrente mesmo. Vou dar aqui alguns recados iniciais bem rápidos. E professor Gilmar Esteves, hoje nós vamos começar aqui, estamos no comecinho, né, da nossa 9ª temporada, e eu quero dar um recado aqui pra vocês que nos enche de orgulho, né, Sensei? Muito. Então eu quero falar pra vocês que a Centauro tá renovando a nossa parceria com o 4 de 15 pra esta próxima temporada, Sensei. Olha aí que legal. Uma coisa que a gente tem como podcast de divulgação científica, a gente preza por alguns pontos, né, que eu chamo dos valores. A gente tem alguns valores. E esses valores envolvem a gente trazer informação de qualidade, a gente se certificar do que a gente traz para vocês, né? E isso tudo em prol do que a gente chama de missão, que é fazer a promoção da qualidade de vida, né? Ajudar as pessoas a entenderem o exercício de uma forma melhor, né? Ajudar a incentivar as pessoas a praticarem exercícios físicos. E essa parceria que a gente fez com a Centauro e agora, nessa próxima temporada, a gente vai estar junto de novo, é muito importante e nos deixa muito felizes, porque é uma empresa que tem exatamente os mesmos valores que a gente. Sabe quando se encontram duas pessoas e dá match, Sensei, né? Sim. A gente sempre fala, a gente com a Centauro, a gente deu um match gigantesco, porque assim, tudo que a gente conversa, que a gente fala em reunião, chega uma hora que a gente concorda em tudo. O pensamento bate, né, cara? É muito, muito legal e isso assim, deixa a gente muito feliz de saber que tem empresas que estão aqui ajudando o nosso projeto, né, a continuar. Então você que está ouvindo isso, seja muito grato, porque a Centauro tá falando, galera, vamos pra frente, vamos fazer isso junto. Acreditando no nosso trabalho, né? Exatamente isso, então isso é muito legal, a gente fica muito, muito feliz mesmo. Vocês não têm noção da felicidade que a gente fica em poder trazer essa novidade para vocês. Eu mudei muito a forma como eu enxergo a Centauro, e eu acredito que alguns dos nossos ouvintes até perceberam isso. Mas quando você passa na frente da Centauro, né, Sensei, você olha lá, aquela loja cheia de artigos esportivos, vocês não sabem, gente, quantas pessoas que tem por trás daquela loja trabalhando em projetos sociais, em formas de democratizar o esporte, em formas de promover exercício, em formas de tentar trazer mais qualidade de vida para a população. Então, são muitas coisas que estão por trás daquela loja, né? Hoje eu penso assim, para mim a Centauro, ela é uma empresa que promove qualidade de vida. E também
vende artigos esportivos, né? Não é só uma loja de artigos esportivos, né? Muito mais do que isso. E vocês não têm noção, eu e o Gilmar já ficamos sabendo de algumas coisinhas só que a Centauro tá planejando pra esse ano. E, gente, tem muita coisa legal pra acontecer. Muitas novidades veio por aí. Muitas. Então, fica de olho que tem muita coisa legal. Que, assim, eu tô contando os dias pra que esses eventos, essas ações aconteçam, sabe? Pra gente poder tá lá junto e né, se aproximar. E o 4 de 15 vai participar ativamente. A gente vai gravar lá nos eventos, vai ser sensacional. Pô, eu quero muito ver vocês lá também, né? Você que tá ouvindo a gente, vai ser muito legal encontrar vocês. E hoje eu imagino assim, se a Centauro fosse uma pessoa, né? A pessoa Centauro, ele ia ser aquele cara, gente boíssima, que você ia bater no ombro assim e falar assim, pô, cara, obrigado pelo que você tá fazendo, né? Pela educação física, pela saúde. Eu acho que o Centauro é um parceirão da educação física, sabe? Do ideal da educação física, né? Então, Centauro, seja bem-vinda de coração para mais uma temporada do 4 de 15. E você que é fã do 4 de 15 e também apoia tudo isso que a gente falou, galera, manda muito amor pra Centauro, manda mensagem, manda beijo, marca Centauro. E se você quiser falar, eu tenho vergonha, Yuri, entra algum dia escondidinho numa loja da Centauro, cola no manequim, dá um abracinho nele e fala, putz, cara, pô, obrigado por que você tá fazendo pela gente. Valeu. Tamo junto, Centauro. E eu quero agradecer muito todas as pessoas que apoiaram o nosso crowdfunding que a gente faz agora no começo da temporada. Então, todos vocês vão participar de um grupo que eu montei lá, que a gente vai chamar de Academia com K. E eu tô preparando umas coisas bem legais pra tentar recompensar vocês. Eu sei que todo mundo que faz isso é de coração mesmo. Mesmo se não tivesse recompensa nenhuma, as pessoas fariam. Mas eu acho legal também, né, ao nosso alcance, conseguir recompensar vocês. E todo esse investimento aí nesse projeto que vocês acreditam que é pra divulgar uma educação física diferente, né? Uma coisa que a gente possa olhar que a gente tá fazendo parte de algum tipo de mudança na educação física, essa profissão tão bonita aqui, que é a profissão que nós três escolhemos. Então, boa. Bora para o primeiro bloco, conversar um pouco com o Cauê. Bora lá. Vou apresentar aqui nosso convidado de hoje, Cauê Teixeira. Ele é expert em treinamento funcional, docente com foco na qualificação de profissionais de educação física. Ele tem mais de 40 mil alunos na carreira. Ele é graduado em educação física, mestre e doutor em ciências, autor de 10 livros, mais de 80 artigos científicos publicados, criador e CEO do Funcional Link. Cauê, vamos começar aqui conversando um pouquinho, já que a gente conheceu um pouquinho da tua história, da tua formação, mas como já faz bastante tempo, desde a era do Facebook, o que você está fazendo agora, o que você está estudando, o que você está pesquisando, o que está acontecendo aí com o Cauê pós-pandemia? Pô, que massa, Yuri. Fala, Gilmar. Prazerzaço estar com vocês aqui, mais uma oportunidade. E de antemão agradeço pelo canal aí de divulgação, não só das pesquisas, né, mas falar um pouco do contexto geral do que eu faço, do treinamento funcional, enfim. Cara, eu, como está na minha apresentação, eu sou docente, né, com foco na qualificação de profissionais de educação física, sou escritor também, e atuei por muitos anos na docência presencial, ministrando aula em graduação, rodando o Brasil em cursos de pós-graduação, em cursos extracurriculares, mas um pouquinho antes da pandemia eu comecei a flertar com o ensino online. E a pandemia, ela bateu o martelo, ela falou, cara, mergulha de cabeça nesse negócio aí. Agora vai. Exato, porque nesse momento é o que você tem para fazer e você já tinha flertado um pouquinho com isso, então já tinha pegado um pouco do gosto. E aí eu mergulhei, cara, de cabeça no ensino online, me apaixonei pelo ensino online, pelo nível de entrega do consumidor, sabe? Como eu não trabalho hoje com ensino formal, eu trabalho com ensino informal, com ensino extracurricular, eu acabo atraindo pessoas que têm muito interesse em aprender realmente. O nível de entrega dessas pessoas me surpreendeu.
Caramba, que legal. É um nível de entrega, cara, muito maior do que aquele nível de entrega que eu observava no ensino formal, na graduação e na pós-graduação. Porque o ensino formal, muitas vezes, ele atrai pessoas pelo certificado e não necessariamente pelo conteúdo. Tá. O ensino informal não tem certificado, cara. É conteúdo, é conhecimento. Então a pessoa que vem, ela já sabe. E o que ela vai extrair dali é conteúdo, é conhecimento. Então o nível de entrega é muito grande. Isso me apaixonou, bicho, me apaixonou. Aí eu fui me familiarizando com as ferramentas, né? E hoje eu atuo, não vou te dizer 100%, mas 80% no ensino online. Então, o meu projeto atual hoje é ensino online. Sem contar a possibilidade de romper fronteiras, né? Hoje, eu sempre tive alunos no Brasil, hoje a gente tem alunos em vários países do mundo, na maioria brasileiros, né, que moram fora, mas algumas pessoas que entendem português também, principalmente de idioma espanhol. E isso vem me apaixonando, não só pelo nível de entrega, mas também pela possibilidade de levar o conhecimento para mais pessoas. Pô, que legal. Show. E assim, você falou aí que antes da pandemia você começou a mergulhar nisso, mas eu vendo você, né, que eu te conheço já há um tempo, você já tá nesse mundo online faz muito tempo já, né, de distribuir conteúdo online. Eu acredito, das pessoas que eu conheço, que você foi, assim, na educação física, você foi um dos primeiros que começou a arriscar esse tipo de conteúdo, assim, de forma séria mesmo, ó, eu vou com periodicidade, conteúdo estruturado, não foi não? Cara, não sei se eu fui um dos primeiros, mas eu tô desde o Orkut, né? Olha isso, cara. Cauê, deve ter ouvinte nosso que não sabe o que é Orkut. Não que é Orkut. Pra você dar uma ideia do que eu tô falando na verdade. O Orkut precedeu o Facebook, né? E, cara, eu comecei, mas assim, como o meu foco de atuação, meu ganha-pão, ele era presencial, as redes sociais pra mim, elas eram um meio de divulgação do meu trabalho para que alguém me contratasse, enfim, para que alguém comprasse um livro impresso. De 2018 para frente, 19 para frente, eu comecei a enxergar a possibilidade de receita direta da internet. Tá. Aí sim eu comecei a mergulhar no ensino digital com foco comercial, né? Antes era mais uma ideia de agregar valor para que as pessoas me contratassem para os serviços presenciais. Mas já venho brincando com esse negócio aí, sei lá, desde 2012, talvez até antes disso. Você já produzia conteúdo, né? Mesmo antes de não trabalhar com isso, já produzia conteúdo na internet há muito tempo, né? No sentido de produção, já faz tempo que você faz isso, né? Exato. Cara, eu acho que o Orkut é até anterior a isso, né? Acho que o Facebook é de 2010, 2011. O Orkut acho que é antes de 2010. Então eu já tô nessa brincadeira aí, já tem um tempinho produzindo conteúdo. Mas vivendo desse negócio mesmo, vivendo do online, ou seja, online gerando receita pra mim, 2018 pra frente, 18, 19, assim. Boa, legal. E sabe uma coisa que você tava falando sobre o comprometimento, né, do pessoal que faz teus cursos aí, te acompanha o teu trabalho? Uma vez eu recebi um feedback, Cauê, de um ouvinte, porque a gente tem uma parceria com a Estácio, né, que oferece cursos online, né? Uma vez um ouvinte falou assim pra mim, cara, Yuri, eu moro aqui no interior da Bahia, cara. Se eu quiser sair pra ir numa faculdade média, fazer uma pós-graduação, eu tenho que viajar quilômetros. É inviável com o que eu recebo. É isso. Essas iniciativas online são tudo que eu tenho. Então o cara se agarra naquilo, o olho dele até brilha quando ele liga o computador pra assistir uma aula, cara. Então isso, cara. Você atinge pessoas, né, com o teu curso, que, cara, o cara tá num lugar ali, e se não fosse você com essa iniciativa, o cara não ia se aperfeiçoar em nada, cara, porque não tem condição de sair de casa, né? Exatamente, Yuri. Cara, eu tenho aluno da Bolívia, boliviano mesmo. Na Bolívia, olha só uma coisa que eu descobri recentemente. Na Bolívia não tem correio, cara, não tem serviço de correio. Eita! Então imagina só o nível. E aí, como que eu fiquei sabendo disso? Esse cara virou meu assinante agora da minha plataforma. E a gente fez uma promoção naquela oportunidade onde os primeiros assinantes lá ganhavam um livro impresso. E eu não consegui enviar o livro pro cara, porque lá não tem correio. Então você imagina o nível de acesso à informação que esses caras têm lá na Bolívia, né? O Brasil, assim, a gente é muito grande, né? É um país com muita desigualdade, mas a gente é privilegiado, bicho. Se a gente sai aqui e vai pra Latam, aqui pra América Latina, aqui a situação é muito ruim. E essa é a beleza da internet, né? Ela te possibilita chegar onde você talvez não conseguiria chegar fisicamente, né? Presencialmente. Eu acho que a gente nunca vai ter noção, você nunca vai ter noção de quantos profissionais você conseguiu ajudar a melhorar a carreira, que se não fosse isso, eles estariam ferrados, cara. Eles não iam crescer profissionalmente, né? Nem aprender nada, né? Perfeito. E é isso que talvez justifique esse nível de entrega, né, da galera. Eu me surpreendi com isso, eu não esperava realmente. Legal, cara.
Muito legal mesmo. E, Cauê, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente passou aí pela pandemia. O que você fez durante a pandemia pra você não enlouquecer, cara? Boa. Boa, cara, boa. No começo, Yuri, eu não me assustei, cara, porque eu fui digerindo a informação aos pouquinhos, né? No começo da pandemia era assim, 15 dias de isolamento. E aí, 15 dias, pra quem tá numa batida, né, desenfreada, fala, é 15 dias pra eu descansar, aproximar da minha família, tudo mais, então vamos diminuir o ritmo. Aí de 15 dias virou 30, né? Bom, 30 dias é tranquilo também, né, cara? Trabalha férias, a vida né? inteira, exato. Trabalha a vida inteira, treina a vida inteira. Eu tomar uma cerveja aqui com mais tempo, mais tranquilidade. E aí a gente foi digerindo aos poucos, porque a notícia não foi de imediato. Olha, vai ficar 6 meses tudo fechado. A gente foi digerindo aos poucos. Bom, como as fontes de receita secaram, eu comecei a de fato botar a cabeça nesse negócio, como chegaram os boletos, né? Pegou o primeiro boleto ali, e era um boleto que chegava que com um final de semana de trabalho eu pagava e eu já não tinha mais esse final de semana de trabalho. E aí, cara, assim, como eu não estava desesperado por conta dessa absorção gradual, eu mergulhei na internet, cara. Foi o meu meio de fato, conseguir ocupar o meu tempo e ser produtivo. Na minha cabeça era o seguinte: se eu conseguir ser produtivo em ajudar as pessoas na internet, eu vou ter algum retorno disso. Financeiro, talvez em médio prazo. E foi dando certo. Eu comecei a investir como muita gente investiu, em lives, compartilhando conteúdo. Eu já tinha uma expertise em treinamento sem equipamento, que já era de algum tempo, então eu já tinha um know-how. Como as academias fecharam, eu sabia que eu poderia compartilhar esse tipo de informação e ajudar os profissionais que estavam sem a possibilidade de atender em casa. Fui fazendo isso, e isso foi me dando insights assim, de produtos que eu poderia fazer para poder ter receita, né? E aí criei e-books, criei cursos online, foi o momento onde eu mergulhei de fato nesse universo digital e consegui suprir a minha demanda financeira com base nessa atuação. Mas tem a demanda pessoal também, né? A demanda pessoal foi um pouco complicada, e vocês sabem muito bem disso, porque vocês também têm filhos, que as escolas fecharam, né, cara? Então a gente precisou ser pai, professor, babá, enfim, de tudo um pouco, né? Eu consegui, Yuri, com o passar do tempo na pandemia, encontrar um escape para esse estresse do dia a dia, que foi o treino, cara. Eu consegui fazer com que os meus filhos se identificassem muito com os treinos em casa, que eles tivessem um momento de largar um pouco o YouTube, largar um pouco o tablet, sabe? E isso foi me ajudando mentalmente a passar a pandemia. A gente conseguiu criar uma rotina aqui em casa de envolvimento com treino, e esse treino gerava uma conexão familiar muito legal, cara. Conexão que a presença física não gerava, mas o treino gerava. Então, isso culminou até, no fim da pandemia, uma montagem de um home box aqui, de um mini estúdio na minha casa, na minha garagem, para oportunizar as crianças, a minha esposa, o treino de forma mais facilitada. Então, assim, no âmbito geral, cara, foi até positivo, sendo que eu consegui, talvez, ter esse escape no mercado online para geração de receita e no treino em casa para alívio dessa carga de estresse mental aí que foi forte. Ficou muito legal esse espaço aí que você montou. Às vezes eu vejo os vídeos da molecadinha treinando, muito top. Até o pequenininho treina? Cara, até o pequenininho treina, velho. Até ele treina. Lógico que do jeito dele, não tem cobrança, né? E sim, a gente começa a fazer e eles vão acompanhando conforme eles querem, né? Fazendo do jeitinho deles, Exatamente. E assim, por incrível que pareça, não começou como uma tarefa delegada, né? Começou porque eu comecei a me exercitar em qualquer ambiente da casa. Então eles estavam vendo televisão e eu começava a me exercitar na frente deles. E aí eu comecei a perceber que isso era a única coisa que atraía o olhar deles em relação ao YouTube, tá ligado? Eles estão com o olho na tela assim, aí eu começava a fazer uma flexão de braço, eles tiravam o olho da tela e olhavam para mim. Aí quando eu me dava conta, um já estava em cima de mim. E aí eu comecei a organizar as coisas para que de fato ficasse mais produtivo. E foi indo até hoje, cara. Ele fala, vou descer para treinar. Aí ele, quero ficar aqui vendo televisão. Eu falo, tá bom. Aí eu desço, daqui a pouco ele tá lá. Aí pode ser que ele não treine comigo, mas aí ele pega a bicicleta, ele começa a chutar uma bola. Então foi um legado positivo, é um legado positivo que ficou. Cara, educação é exemplo, né, Cauê? Não adianta, né? É isso mesmo, o exemplo arrasta. Se o filho vê o pai fazendo, é 1000 vezes mais poderoso do que ele falar, cara. Exatamente. Muito pra tudo, né, Yuri? Putz, que legal, cara. Muito legal mesmo. Cauê, antes da gente ir pro próximo bloco, eu queria ver se você tem alguma indicação aí pros nossos ouvintes, alguma coisa que você tá vendo, ouvindo, lendo,
Uma coisa que você acha interessante aí deixar pro pessoal não enlouquecer também. Show porque foge um pouco da esfera profissional, né, cara? Eu passei a consumir muito podcast, né? Era uma coisa que eu consumia esporadicamente, eu passei a consumir muito. Tá muito acessível, né, cara? Coisa que você tá no carro, você tá na moto, você coloca um fone de ouvido ali e não precisa ficar vendo, né? Então eu passei a consumir muito isso e eu passei a consumir muito conteúdo de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade. Isso aí vem me ajudando bastante, inclusive profissionalmente. Vem me ajudando bastante a driblar aí os problemas que todo mundo tem, né? O estresse que todo mundo tem. E eu estou trazendo algumas coisas também para o âmbito profissional. Eu estou fazendo com que a minha atuação profissional fique mais relacionada ao desenvolvimento pessoal e à espiritualização. Então eu trago um lado mais humano assim, para o ensino. Isso tem gerado uma conexão muito legal assim, entre mim e os meus alunos, cara. E acaba sendo um processo interessante de fidelização, né? Que a galera vai se identificando com valores pessoais, não só com o conteúdo profissional que você produz, mas com valores pessoais. E hoje eu acredito, cara, que a fidelização de um cliente, ela tá baseada muito na conexão entre o cliente e os valores da empresa. Eu acredito que isso justifique a fidelização em longo prazo. Eu tenho trabalhado muito isso de uma forma intuitiva, primeiro, e agora já entendendo o processo, trabalhando ainda mais e tenho colhido resultados bem interessantes. Então a dica que eu deixo é passar a consumir coisas relacionadas a desenvolvimento pessoal, a desenvolvimento espiritual, independente da religião, né? Acho que espiritualidade e religião são coisas diferentes. Então tem muita gente com preconceito, e aí a partir do momento que a gente começa a entender, a gente vai vencendo os preconceitos, e isso pode agregar valor muito interessante aí dentro da atuação profissional também. Excelente. E tu tem algum canal, alguma coisa que você acompanha aí que você possa indicar pro ouvinte? Pô, cara, eu vou indicar 2 canais aí, e um inclusive é um parceiro daqui de Santos, que ganhou uma projeção não só nacional, internacional recentemente, que é o Joel, o Joel J, né, Joel Moraes aqui para nós de Santos, Joel J. O Joel, ele tem um conteúdo muito interessante de desenvolvimento pessoal, mas o mais interessante para mim, de começar a consumir o conteúdo do Joel, é que eu conheci muita gente que eu não conhecia, que não estava na minha bolha, não estava no meu círculo. E aí, por intermédio do Joel, eu conheci um cara chamado Thiago Brunet, que é um cara que tem um podcast mais relacionado a essa questão, né, da espiritualidade, mas também flerta com empreendedorismo, porque é um empreendedor, e passei a consumir mais ainda o conteúdo do Thiago em relação ao Joel. Então, assim, o Joel é uma porta de entrada muito interessante, ele tem um conteúdo muito bom, mas ele te apresenta a outros profissionais que talvez não estejam no teu círculo, e desses profissionais eu me identifiquei muito com o Thiago Brunet, então eu indico esses 2 podcasts aí. Então, boa! As indicações aqui estão todas no link, na descrição do episódio, você entra lá, depois dá uma clicadinha para você ficar anotadinho, para você não precisar lembrar. E vamos agora pro bloco 2, que a gente vai falar sobre a pesquisa. Bora, gente! Vamos lá, bora. Bora! Agora, antes da gente começar aqui a falar sobre a pesquisa, né? Quem está ouvindo pela primeira vez esse podcast, a gente traz a pesquisa do American College, que ela vai fazer uma lista das tendências para o mercado. E eu vou explicar rapidamente aqui a pesquisa. Depois tem alguns comentários legais que o Cauê também tem de informação sobre a pesquisa. Mas ela acontece já há 16 anos e ela faz uma lista de 43 possibilidades, né? Essa que aconteceu agora. E você vai votar se isso é uma moda ou uma tendência, numa escala de 0 a 10, né? Eles chamam de escala Likert. Eu consegui participar como votante nessa pesquisa também. Eu sempre quis participar. Esse ano eu não entrei. Eu tô conseguindo participar agora. Tu já participou respondendo, Cauê? Sim, participei esse ano, participei nos 3 últimos anos, 3 ou 4 últimos anos, desde legal. Que começou a acontecer aqui no Brasil. Você já foi sorteado pra ganhar $100 no Mastercard, não? Não, essas eu não tenho. $100, cara, dá pra trocar de carro, cara, hoje em dia. Porra, bicho, daqui a pouco dá pra comprar um apartamento. Pelo menos a primeira parcela, né? Depois da eleição, vai dar pra comprar um apartamento. E aí eles deixam até um espacinho, né, pra você fazer alguns comentários. Mas a ideia da pesquisa é você identificar quais são as tendências que vão impactar o mercado no ano que está por vir aqui, né? A gente está falando do ano de 2022. Agora ela tem uma representatividade, depois eu vou pedir para o Cauê explicar melhor,
mas ela vai tenta pegar opiniões de cada continente. Aí tem países como a Austrália, tem o Brasil participando, Canadá, China, Alemanha, Índia, Itália, Rússia, Singapura, Sérvia, Reino Unido, Estados Unidos. E hoje, né, é muito legal a gente ver, a gente vai comentar bastante como a pandemia influenciou o rumo dessas tendências, né? Que aí a pandemia foi um fator muito grande que direcionou algumas coisas dentro desse mercado fitness. Uma coisa que eu quero falar antes de puxar aqui o Cauê, eu trouxe o Cauê para falar das tendências, porque assim, o Cauê, ele é um cara, acho que uma das pessoas mais, vamos dizer assim, eu não sei se é imparcial a palavra certa, mas ele é umas pessoas que conseguem dar uma opinião sobre uma coisa de maneira bem crítica, e ele consegue afastar os gostos dele, ele consegue separar bem o que é fato e o que é opinião, sabe? Eu, Gilmar, conheço o Cauê há bastante tempo, e quando você conversa com ele, você percebe que ele é uma pessoa que consegue separar bem as coisas. Então eu falei, cara, nada melhor, não sei nem como a gente não chamou ele antes. Fora a experiência que ele tem com essa parte de mercado, né? Ou toda a experiência que ele tem ajudando na formação e desenvolvimento de profissionais, para a gente fazer esses comentários sobre as tendências aí. Além disso, o Cauê sempre foi um cara muito antenado nas tendências do colégio americano, sim, né? Sim, sempre faz postagem sobre isso e tal. Então é o cara certo, o cara que sabe bem sobre as tendências do mercado. Ele é um cara que você fala assim, Cauê, eu quero que você me dê uma opinião sincera. Ele é o cara certo, cara. Ele é o cara certo que ele vai te falar tintim por tintim. Cauê, explica para o nosso ouvinte aquilo que a gente estava conversando antes da gravação sobre a representatividade da pesquisa e tudo mais. Pô, show, cara. Fico feliz aí, antes de responder com os comentários de vocês. É um feedback interessante que a gente de dentro, assim, não consegue ter, né? Então, quem tá vendo de fora, vê dessa forma, eu acho bem legal. Transparece uma ideia bem bacana, assim, de não parcialidade. Cara, como você disse, né? A pesquisa é conduzida desde 2007, são 16 anos, 16 edições. Foi uma iniciativa de um pesquisador americano, Walter Thompson, vinculado ao Colégio Americano. E como os Estados Unidos é líder mundial do mercado, já era naquela época e continua sendo, é o país que gera mais receita proveniente do fitness, eles faziam uma pesquisa interna, uma pesquisa que entrevistava somente profissionais estadunidenses, né, norte-americanos, e eles alegavam que, como os Estados Unidos era líder, o que era pesquisado ali dentro ia repercutir no mundo inteiro. Então já era suficiente para intitular o trabalho de pesquisa mundial. Com o passar do tempo, o pessoal foi enxergando que essa pesquisa ela tinha viés, né, cara? Nem tudo que estava bombando nos Estados Unidos bombava no Brasil. Tinha coisas que a gente não sabia nem o que era quando a gente lia a pesquisa aqui. Fala, pô, o que é isso? Deixa eu ler ali a fundo para tentar entender. Então, tinha viés. E aí isso foi despertando, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo, a iniciativa de pesquisadores locais em reproduzirem essa pesquisa, né? Para tentar entender a realidade local. Muita coisa ia acontecer aqui no Brasil, mas muita coisa era particularidade. E aí, em 2019 foi a primeira vez que um pesquisador brasileiro, Paulo Amaral, de São Paulo, reproduziu essa pesquisa com o apoio da Fitness Brasil. Então eles reproduziram a ideia da pesquisa, entrevistaram profissionais brasileiros, foi a primeira edição que eu fui entrevistado, e publicaram um e-book sobre essas tendências, tá? Então era algo que não tinha o know-how de uma revista do Colégio Americano, mas era algo que reproduzia o método. E aí isso saiu publicado, trouxe as tendências. O que se observou naquela época? Que já havia muita coisa semelhante. Então, por exemplo, de 20 tendências mundiais, 15, 14 estavam aqui no Brasil, então dava para confiar na pesquisa mundial, mas as particularidades existiam. Em 2020 a ação foi reproduzida. Em 2021, o Colégio Americano abraçou essa ideia. Ele convidou os professores, os pesquisadores que estavam reproduzindo essa pesquisa em outros países do mundo e unificou essa pesquisa. Aí eles começaram a publicar 2 trabalhos na mesma edição da revista. Um trabalho com a pesquisa americana, que eles continuaram chamando de mundial, e outro trabalho que eles chamaram de Ao Redor do Globo, onde eles traziam os resultados separados por diversos países. Nesse ano especificamente, 2022, eles aumentaram a quantidade de países para 14 países, publicaram o trabalho trazendo as tendências desses 14 países e pegaram as respostas dos 14 países e unificaram nas tendências mundiais. Então essa é a primeira edição dessa pesquisa que, de fato, entrevistou profissionais de vários países do mundo, de vários continentes. Então essa pesquisa ela tem um peso maior, porque ela não traz só a resposta estadunidense, a resposta norte-americana, ela traz a resposta
de vários países do mundo, de vários continentes, exceto a África, né? Talvez pela baixa representatividade da África no cenário fitness mundial. Então é uma pesquisa que tem um peso realmente importante. Só para fechar essa ideia inicial, hoje a lista top 20 de tendências mundiais tem 14 tendências na lista top 20 de tendências brasileiras, né? Então a gente continua entendendo, exato, que há uma influência muito grande do que rola no mundo, aqui no Brasil, mas existem algumas particularidades brasileiras que a gente pode considerar pensando em mercado, pensando em negócio. Boa, show de bola. Eu acho que até nas próximas edições, que agora eu vou fazer a minha mágica de comprometer as pessoas ao vivo, que eu acho que o Cauê deveria gravar todas as edições com a gente. A gente podia fazer só da brasileira, né, cara? Acho que faz até mais sentido a gente no podcast gravar, né? Cara, eu penso assim, é legal a gente entender a particularidade brasileira, Yuri, mas é importante a gente entender o que está rolando no mundo também, porque tem um delay, né? O Brasil tem um delay de absorver essas coisas, né? A informação chega, mas a gente demora para absorver. Então, aquele profissional que quer planejar um negócio de longo prazo, é importante ele estar antenado nas tendências do mundo, porque o que está rolando lá hoje, provavelmente vai rolar aqui 2, 3 anos para frente. Então, é uma possibilidade de eu antever, né? Sim, mas tem a questão do online que a gente está conversando, né? Então, por exemplo, eu hoje tenho alunos em vários países do mundo, cara. Eu tenho alunos hoje na África, em Cabo Verde, eu tenho alunos na América, eu tenho alunos na Europa, e essa galera vive uma outra realidade, né? E eu ter conhecimento do que está rolando nessa realidade é interessante também para eu captar esses alunos, né? Legal. E o treino online hoje é um legal, né? O profissional que está na ponta realmente, atendendo o público final, ele pode estar antenado nisso e abrir a possibilidade de um mercado externo. Então eu acho que as duas coisas são interessantes, né? Saber a realidade local, mas saber a realidade mundial para você tentar antever ou então explorar o mercado online de uma forma mais assertiva. Então eu vou começar aqui com os dados gerais. A gente tem um dado sobre a idade dos respondedores aqui, das pessoas que responderam. Então, a maior parte fica entre 22 e 34 anos. Aí depois ela vai descendo como uma escadinha, vai decrescendo, 35 a 44, aí depois de 45 a 54, e aí ela vai descendo. Isso não mudou muito com relação às outras pesquisas. Com relação ao tempo de experiência também, grande parte, né, dos respondedores aqui, se a gente pegar quase metade dos respondedores tem entre 10 e 20 anos, né? 25% 10, 20 anos e a outra parte mais de 20 anos de experiência. Então, isso é uma coisa legal também, pra gente ver a capacidade da pessoa tem, né, de discernir até sobre o que é tendência e o que não é. Com relação à faixa salarial, isso aqui eu sempre acho que, comparado com o Brasil, né, arrecadação em dólares anuais, a maior parte ainda ganha menos de 20 mil dólares anuais, mas comparado com os outros anos, parece que ela deu uma achatadinha, assim, a curva ela ficou um pouco mais equilibrada. Equalizada. A gente tem a maior parte que ainda ganha menos de 20 mil, mas ela deu uma descidinha nessa porcentagem e os outros números meio que subiram, assim, né? A gente tem o máximo aqui é mais de 100 mil dólares anuais. E tem um gráfico também, uma figura que ela mostra as atividades das pessoas que responderam, né? Em quais setores que elas se encaixam. E eu acho isso muito legal. A maior parte, quase 35%, apesar de ter diminuído um pouco do ano passado, ainda tem o seu negócio próprio, né? Eles fazem uma atividade autônoma, vamos dizer assim, se a gente for transferir aqui pro contexto brasileiro, nacional. E a gente tem uma segunda parte aí, a mais alta, que se destaca mais, que é trabalho em departamento médico, né, centros médicos. Até eu não sei se quer comentar alguma coisa, eu acho que com relação à parte dessa parte de você ter o seu próprio negócio, eu acho que no Brasil a gente olha muito para as pessoas, para os personagens, né, que acabam sendo autônomos e acabam configurando aí o próprio negócio, né, Cauê? Perfeito, exato. Eu acho que isso até justifica esse percentual tão alto de pessoas que são donos do próprio negócio, né? Porque o nosso entendimento aqui do personal é um profissional que é dono do próprio negócio. Então ele já é classificado aqui. O que me chama atenção nessa pesquisa é a quantidade de pessoas que trabalham em centros médicos, né? Essa não é uma realidade tão comum aqui no Brasil. Outra coisa aqui que é o status dos respondedores. Então 60% aí, uma grande maioria usa
trabalha, né, full time dentro do mercado fitness. E vamos lá para as tendências. A gente sempre costuma começar da última para a primeira. Então eu vou falando aqui as tendências. Vou pedindo aí pra gente fazer alguns comentários. Vamos começar com a 20ª. Que é a 20ª, cara, eu acho muito engraçado. Que é o exercício em grupo. Que é atividades que são definidas quando um professor vai dar aula para mais de 5 pessoas. Né? Eles definem lá no artigo como exercício em grupo. Ela estava em segundo lugar em 2018, em segundo lugar em 2019 e caiu para 20º. Cara, né? A gente entende por causa das questões da pandemia. Mas, como a pandemia revirou e sacudiu essa tabela aqui, né? Em 2021 já tinha caído bem, né? E agora, então, despencou muito por conta da pandemia mesmo. Perfeito. No que a gente vem observando aqui no Brasil, né? No Brasil, as academias, elas ainda estão sofrendo nesse processo de retomada, né? Saiu uma matéria agora no final do ano passado, aqui em Santos, que mostrou que as academias, elas estavam com 70% do volume de alunos pré-pandemia, mesmo após um ano depois da reabertura. Então, um ano já funcionando e elas não haviam conseguido resgatar todas as pessoas. Compensação, os estúdios estão com fila de espera. E eu acredito isso à percepção do consumidor, né? Um grupo mais reduzido, então teoricamente eu tenho menos contato com pessoas, embora eu tenha contato com pessoas, o que é importante pela questão social. A higiene é facilitada, porque tem menos pessoas. A manutenção é mais tranquila, porque tem menos uso. Então eu acredito que isso seja um reflexo importante da pandemia e, de certa forma, traz um olhar para esse segmento aí de pequenos grupos. Tanto é que no Brasil, vou até antecipar aqui, o personal training em pequenos grupos está na lista de tendências. Aqui na tendência mundial não está, mas no Brasil está, né? E já mostra uma visão das pessoas, né, relacionada a interesse nesse modelo de negócio de grupos reduzidos. Eu tenho um grupo, ou seja, eu tenho contato social, que é importante nesse momento, as pessoas estão carentes disso, mas eu tenho mais segurança, eu tenho mais higiene, eu tenho menos manutenção, então é uma ideia interessante. E até, Cauê, aquilo que você falou do lance da espiritualidade, né? Que eu entendo como você quis dizer. O lance de você conectar mais com seus alunos, né? O cara que tem uma academia com 500, 600 alunos, ele não se conecta com os alunos para criar um vínculo, né? Para os caras entenderem o valor dele. Eu não sei o valor do dono da academia que tem 600 alunos, sabe? É verdade. Aí você pega num estúdio, cara, você cria uma conexão, né? É verdade. E eu vou além, cara. Não é só a conexão. A conexão não é entre só professor e aluno, né? A conexão é entre o grupo de alunos ali. Um grupo reduzido, você consegue talvez trocar mais experiências frequentemente com as mesmas pessoas, isso gera conexão. E gera conexão de negócio, cara. Tem um amigo nosso aqui em Santos, o Tony, ele tem um estúdio que atende ali, 4, 5 pessoas por hora, e um dos fortes dele, na questão de adesão do aluno, é criar grupo de negócios entre os alunos do mesmo horário. Olha, que então legal. Ele tem um aluno ali que fornece vinho, aí ele tem um outro aluno que tem uma empresa, então esse aluno que fornece vinho, fornece os vinhos para esse cara que tem a empresa presentear os funcionários no final do ano, sabe? Ele vai criando esse grupo de negócio. Isso gera um valor agregado ao negócio dele. O aluno às vezes fideliza não só pelo treino, pelo atendimento, etc., mas pela possibilidade que ele enxerga ali dentro de fazer negócio com esse grupo reduzido. Bem, bem interessante. Que legal, cara. O cara vive uma micro-sociedade ali dentro do lugar que ele treina, né, cara? Exatamente. E a gente tem em 19º, o Lifestyle Medicine, que eu não sei, depois quero saber de vocês, no Brasil, se isso acontece muito ou se é uma coisa mais americanizada, mas são profissionais, né, da medicina ou profissionais da saúde que vão fazer um acompanhamento com a pessoa, ajudar a melhorar o consumo alimentar, orientar para a redução da utilização de tabaco, adicionar hábitos, né? Mudar o comportamento da pessoa para hábitos mais saudáveis, reduzir a ingestão, né? O consumo de substâncias que possam fazer mal para o organismo, coisas nesse sentido. Eu acho que no Brasil não rola muito nisso, né? Cara, essa tendência ela está em 7º no Brasil. Embora assim ela não pareça uma realidade pra gente, há uma tendência, principalmente da High Society, cara, alta sociedade,
de contratar profissionais que sejam, eu vou talvez usar um termo que não seja mais adequado, mas um profissional que seja uma babaca. Profissional que seja um gestor da vida dessa pessoa que tem muitas ocupações, né? A gente já via isso, e vê ainda até hoje, com jogador de futebol. O jogador de futebol, geralmente, ele tem um cara que faz tudo dele. É um cara que às vezes até mora com ele, mas gerencia tudo. E parece, nessa alta sociedade, haver um interesse por esse tipo de negócio, cara. De eu contratar um personal, mas o personal ser o meu gestor, sabe? Ele gerenciar os meus horários, ele me avisar quando que eu tenho que beber água. E, obviamente, que é um mercado que circula muita grana, né? Então, assim, profissionais que estão trabalhando nesse nicho, que ainda é um nicho pequeno, né? Até porque High Society aqui no Brasil é uma pequena parcela da população. Os profissionais que estão nesse negócio aí já estão vendo isso com bons olhos, né? Inclusive conversando aí com colegas, inclusive o Tony, mas com outros colegas aí de estúdios que atendem High Society, eles já estão oferecendo esse tipo de serviço como upsell, né? Como uma possibilidade de venda para aquela galera que tem muita grana, que está no meio do negócio e que quer algo a mais, que é alguém ali em cima. Trazendo para um âmbito popular, eu entendo essa tendência como um estilo de vida saudável. Esse estilo de vida saudável, não necessariamente ele vai sofrer influência do profissional, mas as pessoas vão consumir mais informações sobre essa questão. Então eu vejo isso como algo que vai fomentar os canais do Spotify, do Instagram, do YouTube, que compartilham informações sobre estilo de vida saudável, os programas de televisão nesse sentido, enfim, eu acredito que essas pessoas terão mais voz e mais ouvidos, considerando que a pandemia reforçou essa ideia de você ter um estilo de vida saudável, de você não ser obeso, de você não fumar, de você fazer atividade física, de você não se estressar. Então eu acho que essa tendência, popularmente falando, ela está representada nessas questões. E em 18º, a gente tem, vou traduzir aqui literalmente, que é um licenciamento para profissionais fitness, que aí vocês me corrijam, mas é uma coisa que acontece nos países, principalmente que não tem uma formação oficial em educação física. Você pode receber licenças, né, para trabalhar como personal trainer, para aplicar alguns determinados tipos de treinamento, né, Estados Unidos, que tem bastante disso. Acho que essa licença eu acho que é mais aplicada nos Estados Unidos, né? Não sei se... Eu acho que aqui é exatamente aplicado aos Estados Unidos. Eu não sei se em outros lugares também se aplica. Mas acho que aqui no Brasil não, né? Porque aqui a gente tem, talvez, o profissional que vai fazer lá a graduação. O licenciamento acaba sendo a graduação, né? Entre aspas, né? Exato. É uma certificação, né? Alguma coisa que você faz que te habilita a trabalhar com aquilo. Aqui no Brasil a gente não vive essa realidade porque tem uma legislação, né? Mas nos Estados Unidos ganha peso. Eu tô até vendo aqui no artigo para ver se isso tem em algum outro país. Aqui aparece na Espanha, no México, aí tem uma aqui que é da Europa, mas eu não sei qual país que eles consideram aqui na Europa, depois tem que ler no trabalho. E na China e nos Estados Unidos, aparece nesses 5 locais. Então provavelmente são os 5 locais ali que tem legislações que possibilitam, né, esse trabalho sem uma graduação. Então vamos aqui para a 17ª. E a 17ª e a 16ª, elas estão aí relacionadas. A 17ª é Online Personal Training. E a 16ª, Mobile Exercises, aplicativos, né? Mobile, de celular, que você vai fazer exercício. O Online Personal Training é outra... Eu acho que também é uma tendência que ganhou força com a pandemia, né? Muitos personagens que eu conheço optaram por não poder estar perto do aluno, optaram por dar o treinamento, aí liga lá um WhatsApp, ou liga lá um Skype, né, e posiciona a câmera, aí vamos lá, vamos fazer o treino hoje. Isso é uma coisa que queria saber de vocês, o que vocês acham, se isso veio para ficar ou não. E outras pessoas optaram por fazer exercícios, a prescrição de exercícios por aplicativos. Aí tem vários aplicativos aí que você baixa e ele pode te orientando. Tem alguns aplicativos mais avançados, vamos dizer assim, que ele pega até frequência cardíaca do teu relógio e ele faz alguma sincronização para acompanhar o teu treinamento. Ou até o próprio personal trainer que utiliza ali alguns recursos por aplicativo para acompanhar a intensidade e volume de treinamento, ou questões de avaliação, né? Ou questões de carga de treinamento e tal. Ele vai acompanhando ali às vezes por aplicativo para ir prescrevendo o treino de forma remota.
Uhum. Isso mostra que o aspecto tecnológico ele está influenciando as tendências do mercado. E no Brasil isso também é uma realidade, né? Só para ter uma noção, na pesquisa brasileira, o treino online está na 3ª posição. Aqui está em 17º, 16º. Aqui no Brasil está em 3º. Respondendo um pouco da tua pergunta lá no começo, né? Veio para ficar esse negócio? Para mim veio para ficar e veio tarde. Porque quando a gente pensa em exercício, e assim, eu penso assim agora, tá? Eu já pensei diferente disso. Quando a gente pensa em exercício físico, na minha opinião, é a principal ferramenta, a ferramenta mais poderosa de promoção de saúde integral que o ser humano conhece. Não existe outra ferramenta mais poderosa que o exercício físico. Por quê? Porque o exercício físico, ele contempla todos os aspectos da saúde, absolutamente todos. E não existe nenhuma outra intervenção que faça isso. Então, considerando isso, o que a gente precisa é de acessibilidade, cara. Eu preciso tornar o exercício, principalmente supervisionado, acessível às pessoas, né? E a gente sabe que o personal training é algo inacessível para a maioria das pessoas, né? Pô, não é todo mundo que tem grana para contratar personal. Vou ser bem sincero com vocês. Se eu não fosse profissional de educação física, eu não teria um personal. Primeiro, por 2 motivos. Primeiro, pela questão financeira, que é pesado, né? Você não vai gastar em Santos menos do que 600, 700 reais, 800 reais para ter um personal. É pesado isso. Mas segundo, porque eu não me identifico, cara. Eu não me identifico com esse modelo. Eu não gosto de alguém do meu lado, cara. Eu gosto de treinar sozinho. Entendi. Eu não gosto de alguém me pentelhando. Não é minha preferência. Mesmo que eu tivesse condição financeira, eu não contrataria. Então, para mim, a questão online, ela atrai. E tem muita gente que pensa como eu. E a gente precisa dar acesso para essas pessoas também. Só que tem um ponto aí importante, cara. E talvez esse ponto justifique o porquê a grande maioria dos profissionais de educação física discordam desse modelo. Na nossa formação, se vocês discordarem de mim, por favor, podem falar, fica à vontade. Vocês são os donos do podcast. Na nossa formação, cara, a gente é jogado no mercado como professor, velho, e não como um profissional. E o que o professor tem na sua cabeça? O ideal. A gente sempre trabalha com base no modelo ideal, porque professor é idealista. E qual é o modelo ideal? O modelo ideal é aquele modelo individualizado, aquele modelo que tem uma série de avaliações, que tem controle de carga, que tem supervisão, que tem correção, que tem reavaliação. Só que, cara, esse modelo ideal, ele não tá tangível para todo mundo e ele não agrada a todo mundo. Tem gente que não tá nem aí para isso. O cara quer bater a meta semanal e não quer muita obrigação, não. Cara, fala o que eu tenho que fazer aí, eu vou fazer e chega. É isso que o cara quer. Quando a gente vai atuar nesse meio online, a gente não consegue entregar esse ideal. É impossível você entregar esse ideal. Então você tem que descer o teu nível de idealista para realista. E essa visão realista é uma visão não de professor, de empreendedor. E a gente não sai da faculdade como empreendedor, como profissional, a gente sai como professor, cara. Então mudar esse mindset nesse sentido para você entender que, primeiro, você não tem meio suficiente para entregar o ideal na internet. Segundo, tem gente que não quer o ideal, se contenta com o real. Terceiro, o real é melhor do que aquilo que ela tem acesso na vida dela. Então, se você entregar, você já está beneficiando. Entender isso é muito difícil, bicho. Mas quando a gente consegue entender isso, a gente enxerga nesse meio online um mercado gigantesco. Vou dar um exemplo real que foi baseado numa entrevista que eu fiz semana passada para minha plataforma. Teve um menino que foi meu aluno aqui na pós da Unifesp, foi meu aluno depois em outra pós em São Paulo, fez vários cursos meus e hoje ele vive 100% do online. Ele era personal presencial. No personal presencial, ele atendia ali, 20 e poucos alunos, estava ganhando ali uns 10k, 12k aqui em Santos, né? 10 mil reais por mês, 12 mil reais por mês. Aí ele começou a brincar com online e veio a pandemia. Ele falou, já que eu comecei a brincar, vou mergulhar de cabeça. Hoje ele está ganhando 25 mil reais por mês, ele tem 200 alunos. Então assim, o cara tem uma possibilidade de receita infinita e ele ajuda 200 pessoas, ele ajudava só 20. Mas essas 200 pessoas que ele está ajudando não têm o mesmo nível de ajuda que essas 20 pessoas. Tudo bem, mas elas estão sendo beneficiadas por algo que elas não teriam. Muitas vezes as pessoas não têm condição de contratar um personal. E aquilo que ele está oferecendo para ela, embora não seja o ideal, é melhor do que aquilo que ela teria acesso lá na cidade dela. Então é um mindset que a gente precisa mudar, tanto no
do ponto de vista empreendedor, como no ponto de vista de ser útil, né, para as pessoas. Eu concordo contigo e eu percebo muito no sentido assim, o consumidor, se a gente for olhar no ponto de vista do consumidor, ele fala assim, cara, eu quero alguém que me faça uma prescrição de treino online, não quero na academia, não quero, igual você falou, não quero ninguém atrás de mim, aí ele vai lá e pega um profissional, pega um profissional aí que na nossa profissão seja mais conservador, não sei se é a palavra certa, não, porque eu tenho que estar do seu lado, não sei o que, eu entendo quem tá ouvindo a gente, tem todo um critério de avaliação, né, você vai pegar uma pessoa, né, você tem que saber para quem você tá dando a aula e tudo mais, né, não é, a gente não tá querendo dizer que assim, se pegar qualquer pessoa que nunca fez nada, assiste esse vídeo aí e se vira, tá? Exato. Não é isso que a gente tá falando. Mas aí o cara fala assim, eu quero, não consigo fazer isso porque, não, beleza, então tá bom, ele vai fechar a aba da internet, abrir outra e vai achar um profissional que consegue fazer isso pra ele. Exatamente. Né? Exatamente. Porque o cara, ele quer aquilo, cara. Às vezes ele já experimentou outras coisas. Eu tenho uma amiga que é médica, Cauê, que ela falou, eu sou fã de atividade física, ela defende atividade física assim, ela conversa com os profissionais de educação física dos pacientes dela, pra você ter uma ideia como ela valoriza a profissão. Às vezes eles nem respondem ela, eu acho um absurdo isso. E ela fala, eu troquei pro meu personal, depois da pandemia que eu comecei a ter personal aula online, eu não volto mais presencial, mas nem a pau, não volto. Eu adoro o online, eu faço a hora que eu quero, pego o celularzinho e me viro ali, sabe? Ele vai me ajudando. E é isso aí, gente, o mundo tá mudando, né? Exatamente. É um caminho sem volta. Não tem volta, cara. Você pode negar por muito tempo, mas vai chegar um momento que você vai ter que aceitar, não tem jeito. É um caminho sem volta. A tecnologia, a internet é sem volta. É igual o pessoal fala na ciência, a ciência vai se renovando a cada funeral, né? Essas pessoas mais antigas, que às vezes têm dificuldade até de entender, e eu entendo isso também, uma hora eu vou ser o mais antigo também. Como essas pessoas vão morrendo, cara, vão entrando no mercado das pessoas com cabeça diferente, né? Exato. E essa renovação é constante, né? E quem quiser se manter ativo no mercado, tem que considerar, né? Você não precisa catar tudo, mas você precisa considerar isso, sim. Tentar enxergar pontos positivos e negativos e ver como você consegue transitar nessa nova realidade. Boa. E o cara que vai tendo essa visão primeiro sai na frente. Vai errando inicialmente, mas acaba saindo na frente porque ele vai aprendendo mais. E vamos para a 15ª posição, que é o yoga. Vou falar aqui rapidinho, né? Eu trabalhei muito tempo com yoga, acho que todo mundo que ouve já sabe. Yoga é uma atividade física, mas essencialmente voltada para a parte, digo espiritual, mas no sentido da conversa que a gente está tendo aqui, da pessoa encontrar um sentido para a vida dela, se encontrar melhor com ela mesma. Então são uma série de exercícios de respiração, técnicas de mindfulness, né, meditação, manutenção de foco, todas pensadas aí no bem-estar e essencialmente para você controlar a loucura que é a nossa cabeça. E agora na pandemia também, muitas pessoas ainda optam ou começaram a se interessar pelo yoga justamente por ter esse fato de ajudar você a meio que ser uma válvula de escape, ou meio que controlar, né, toda essa ansiedade gerada, né, essa preocupação gerada por causa da pandemia. E o yoga no Brasil sempre foi bem visto, né, cara? Até sim, mesmo, né, porque tem uma relação lá com a espiritualidade, né, o budismo e tal, mas às vezes a pessoa vai pela prática da atividade mesmo, né? E não porque ela quer seguir lá a doutrina do yoga, não, mas pela paz mesmo ou pela própria atividade física que ela tá fazendo ali na modalidade. Uhum. Perfeito. No Brasil o yoga não tá na lista de tendências, né? Mas para mim, a presença do yoga nessa lista mundial, ela tem uma representatividade maior, né? Ela não representa o yoga, ela representa o que o Yuri falou, que é essa possibilidade de você cuidar um pouco da tua mente, dessa integração mente-corpo. E se a gente enxergar por essa ótica, isso está representado na lista brasileira também. A gente tem algumas tendências que têm relação com isso, como por exemplo o lifestyle medicine, né, que é o estilo de vida saudável. O coaching de saúde e bem-estar, que figura forte aqui no Brasil, tá em 12º, também está na tendência mundial. E o coaching nada mais é do que um profissional que vai te conduzir para um caminho de bem-estar, né? Tentando fazer você enxergar o que você está fazendo de errado e como você pode melhorar isso para chegar naquela condição desejável, né? E acho que saúde e bem-estar é um estado onde todo mundo tem por objetivo, é um estado que todo mundo tem por objetivo comum, né? Então, embora o yoga não esteja aqui representado como yoga, ele tem outras
outras tendências aí que representam a ideia por trás. Né? E no 14º, a gente tem o Funcional Fitness Training, e aí não vou nem falar nada, se o Cauê explicar aí para os nossos ouvintes, Cauê, explica aí para o ouvinte rapidinho o que é o funcional e fala aí tuas considerações sobre por que ela tá aqui na lista. Show. Cara, o treinamento funcional é um tipo de treino, na minha ótica, olhando hoje historicamente, é um tipo de treino que sempre existiu. E antigamente isso era chamado de treinamento esportivo, porque ele era exclusivo para atletas, para militares. E naquela época, estou falando de séculos atrás, né, o exercício físico, o treinamento físico, ele tinha exclusivamente o propósito de melhorar a função. Ninguém treinava para ficar bonito, ninguém treinava para emagrecer. Um militar ele treinava para guerra e um atleta treinava para desempenhar na competição, era isso. Com o passar do tempo, e principalmente após a divulgação midiática, personalidades como Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Madonna, né, Hollywood, divulgando esses corpos bonitos e atrelados ao exercício físico, o exercício físico ele saiu dessa esfera militar e desportista, para a esfera popular, só que atrelado à estética. Então, a popularização do exercício, num âmbito geral, ela ficou atrelada à questão estética. Pessoas que queriam ficar fortes, bonitas, magras, etc. E isso não atraía boa parte da população. Tanto é que hoje, quando a gente olha as academias, a gente tem no Brasil 5% da população frequentando esses ambientes. Né? É muito pouco. E o apelo de marketing é muito grande. E aí começaram a resgatar aquele tipo de treinamento que não tinha objetivos estéticos, mas que tinha objetivos relacionados ao que a pessoa fazia no dia a dia. Olha, você não vai para uma guerra, você não vai competir. Você precisa melhorar a sua qualidade de vida para você ter mais autonomia, para você sentir menos dores. E aí começou-se a se resgatar aquele tipo de treinamento que era feito lá atrás, só que adaptando e sistematizando isso para o contexto mais popular. Só que não dava para chamar isso de treinamento esportivo, e aí alguém criou esse nome, treinamento funcional. Então o treinamento funcional é esse contexto de treino que visa a funcionalidade, né, sem o apelo estético, direcionado para uma população não atleta, para uma população não militar. Por que isso está ganhando força, cara? Na minha concepção, por vários motivos, mas eu destaco aqui 3 pilares que, para mim, justificam a força do treinamento funcional atualmente. Primeiro, é um tipo de treinamento que visa adaptação multissistêmica. O que é isso? Eu vou possibilitar com uma única intervenção adaptação em todas as capacidades físicas. O cara vai melhorar força, resistência, potência, agilidade, velocidade. Isso vai se refletir diretamente nas atividades que ele faz no dia a dia, porque no dia a dia ele vai precisar de tudo isso junto, misturado. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele é híbrido. O que é híbrido? Eu consigo aplicar em qualquer local, eu não preciso da academia, eu posso aplicar isso na praia, eu posso aplicar isso em casa, eu posso aplicar em qualquer ambiente, na academia do condomínio, na piscina, enfim, onde a pessoa quiser. Terceiro, ele é democrático, cara. A gente tem hoje, até nos marketings do treinamento funcional, pessoas gordas, magras, velhos, novos, doentes, saudáveis, enfim, tem de tudo. E o cenário da musculação clássica, da academia convencional, ele acaba sendo excludente, ele não é democrático. Você vai ver uma campanha de marketing, geralmente a campanha de marketing só mostra pessoas fortes, saradas, jovens. E aí as pessoas que não se identificam com esse perfil, elas acabam procurando esse ambiente. E o treinamento funcional, ele já... Não que a musculação não seja democrática, pelo contrário, ela é. Todas as atividades são democráticas, desde que o profissional consiga adaptar essa condição. Mas o treinamento funcional, ele se mostra assim, ele se divulga assim. Então isso acaba atraindo pessoas que não se identificam com esses modelos mais clássicos. Então, na minha concepção, né, adaptação multissistêmica, híbrido e democrático justifica esse crescimento, né, do treinamento funcional como, vou chamar assim, entre aspas, modalidade. Boa. Isso aí. No Brasil é tendência também, viu? No Brasil, deixa eu resgatar aqui a pesquisa, ele está na posição de número 9. Olha só, tá no top 10 então. Então vamos para o 13º, que vou fazer uma tradução literal também, empregar profissionais fitness certificados. E aí acho que é uma área, não sei o que vocês entendem dessa parte, mas é uma área das empresas ou dos
empreendedores que trazem profissionais fitness, né, e empregam em seus próprios negócios, aí em contextos educacionais, contexto para saúde, o contexto de treinamento, né, mas é uma área mais para empregadores, né, essa parte aqui. Eu consigo fazer um paralelo com o personal também, cara. Eu acho que isso mostra uma valorização geral do mercado em profissionais que investem em qualificação. Tá. Eu falo isso para os meus alunos de pós, né, cara, principalmente, até para os meus alunos online, né, mas mais na pós, porque a pós gera certificado, né, formal. Cara, você está aqui e você precisa fazer com que o teu aluno saiba que você está aqui, cara. Você tem que postar uma foto que você está numa aula, para ele saber que você está se qualificando, levar conteúdo para ele. E a maior parte dos profissionais que estão numa pós-graduação não querem emprego, eles querem alunos de personal, né? E o aluno de personal é um contratante, né? Vamos colocar entre aspas aqui, é um empregador. Então você consegue extrapolar isso para essa esfera, né? Estou no final de semana estudando, isso gera valor na cabeça do aluno. Fala, pô, o cara está estudando para trazer o melhor para mim. O aluno tem que saber disso. Eu não limito isso ao certificado, porque eu nunca tive um aluno de personal na minha vida que me pediu certificado, cara. Ah, você é mestre, doutor? Sou. Nunca nenhum pediu para ver o meu certificado. Na verdade, nunca ninguém perguntou se eu era mestre, doutor, especialista. Nem graduado eles perguntam. Então, o certificado em si, o papel não conta muito. Talvez para o empregador formal. Agora, a qualificação conta. Então, dá para a gente trazer isso para essa esfera mais abrangente, assim. É o mercado valorizando o profissional que está investindo. Boa. Legal. É um ponto de vista legal mesmo. 12º, nós temos o Exercise is Medicine, que é um conceito até criado pelo American College também, onde eles querem dizer que o exercício pode não, né? É usado como forma de tratamento para pessoas que têm algum tipo de doença que possa ser tratada com exercício. Mas eu resumo isso aqui, uma coisa que o Cauê falou lá embaixo, que ele falou, se eu não me engano, alguma coisa no sentido do exercício ser a forma mais completa, né, Cauê, que você comentou, da gente tratar a saúde de uma pessoa, né? Perfeito, ou a intervenção que possibilita adaptações mais integrais, assim, quando a gente pensa em saúde. Integrais, isso. E não só pensando no doente, né, ou quem quer se tratar, mas também a prevenção de doenças, né? Sim. Traçando aqui como se fosse um medicamento, né? Algo que vai te proporcionar mais saúde do que você já tem, por exemplo, ou manutenção dessa saúde. Esse é um projeto do Colégio Americano já antigo, né? O Exercise is Medicine, que foi abraçado aqui no Brasil pelo Selafisques. Exercício é remédio, exercício como remédio. E a ideia é mais preventiva do que tratamento, né? No Brasil, essa tendência ela não está presente, literalmente falando, mas a gente tem várias outras tendências que se enquadram, né? Então, por exemplo, a segunda tendência no Brasil é exercício e emagrecimento. Então, por que a pessoa vai querer emagrecer através do exercício? Para melhorar a sua saúde, para tratar uma condição de doença. A gente tem no Brasil programas fitness para idosos. Por que o idoso vai querer se exercitar? Porque ele gosta de exercício? Ele não treinou a vida inteira e ele passou a gostar de exercício? Não, para manter a sua condição de saúde, ali, de integridade. Então tem várias condições no Brasil que também se relacionam com essa condição. Uma tendência interessante do Brasil, a tendência de número 4, programas de recuperação pós-Covid. Essa não está na tendência mundial, mas está no Brasil. E tem relação direta com Exercise is Medicine, né? Então já sabe que o exercício é importante no processo de reabilitação pós-Covid. Está aqui dentro, Exatamente, está dentro dessa tendência aí. Então a gente vai vendo que elas vão se integrando, né? As tendências elas vão se relacionando, mesmo não estando literalmente. E vou citar aqui a Daisy Mota aí, que é a nossa madrinha lá do canal Ciência do Exercício, que ela fala, né? Quando eu ouço esse termo exercício é remédio, né? Que é a tradução literal, ela fala assim, exercício pra mim é mais do que remédio, né? A gente pode... Perfeito. E bate bem com a visão integral do exercício aí que o Caio falou. Perfeito. Cara, eu entendo assim, o pessoal confunde muito remédio com medicação, né? Quando você fala remédio, as pessoas falam, remédio é aquilo que eu compro na farmácia. Na verdade, aquilo é um medicamento, é um fármaco, né? O remédio, se a gente for no sentido literal da palavra, né, de remediar, né, velho, você curar uma condição, eu acredito que ele cabe muito bem no exercício a remédio, né, considerando esse contexto mais abrangente de interpretação da palavra. É que a gente associa muito o exercício como o remédio como com a droga, né? Fármaco com droga, com medicamento. Aí realmente não faz muito sentido. Até eu falei medicamento no caso, mas a forma correta mesmo é remédio, né? Não usar o termo medicamento, né? Exato. E em 11º nós temos exercícios para idosos.
E a gente já comentou aí, dentro do contexto anterior, né, sobre a importância dos idosos praticarem exercício, tendo em vista aí que eles estão buscando isso para a saúde. Só um comentário que eu quero fazer, que os idosos vão mudando com as gerações. Se você for pegar as gerações, eu falo isso em todo podcast que a gente grava. Você já é quase um idoso, né, Yuri? Não, Gilmar que quase é idoso aí. Tá quase, já tá no ENTA já. Eu vou falar por mim, então. Mas o que eu falo é assim, que os idosos de hoje em dia, se você pegar seus pais, por exemplo, eles são bem diferentes dos seus avós com relação a comportamento e a compreensão do mundo. Então, hoje em dia, o que você tem avós, por exemplo, ou pais, vamos pegar aí, pais, né? Que usam celular, que tem um poder aquisitivo para pagar uma aula, para se inscrever num estúdio, para comprar um serviço de saúde. E se você for pular 2 gerações para trás, a gente não consegue ver isso. Ou às vezes a gente não vê o entendimento da importância de fazer isso, sabe? Então, os idosos estão mudando, gente. Então, quem tem interesse de trabalhar com idosos, a gente está tendo idosos mais esclarecidos e com poder de compra maior, né? Perfeito. E ainda assim, eu vejo essa tendência de treinamento para idoso, acho que já vem desde, uns 20 anos atrás ou 25 anos atrás, que ela já vem encabeçando, né? Olha, foca no treinamento para idoso, que isso vai ser o futuro. Isso a gente já vem falando já há uns 20 anos, né? Perfeito. E no Brasil isso bomba também, né? O Brasil é um país maravilhoso, assim, em termos climáticos, em termos de desastre natural, para o envelhecimento, né? Não para se aposentar, mas para envelhecer. E aí tem um mercado bom aí pra gente nesse sentido. E vamos para a 10ª, que são os coachings de saúde lá, que o Cauê comentou um pouquinho mais para trás, que entram naquele conceito de lifestyle medicine, mas rapidinho, o coaching de saúde, ele é um profissional que vai, né, como o Cauê comentou, te orientar, te ajudar a buscar soluções para pessoas que sentem que tem algum déficit de saúde. Não precisa necessariamente você estar doente, né, mas você perceber que você pode ou quer se sentir melhor, né? Você pode contratar um profissional desse, tá em 10º lugar. No Brasil aparece esse coaching para saúde, ou Cauê? Aparece sim. Tá na 12ª, né? Ah, tá pertinho. Isso só uma curiosidade, né? O coaching de saúde e bem-estar, ele tá nas 16 edições da lista de tendências mundiais. Ele nunca saiu. Tem 5 tendências que nunca saíram, né? Uma delas é o coaching de saúde e bem-estar. Então, isso mostra a importância do profissional ser um gestor de saúde, né? Não só um treinador, né? As pessoas, na maioria dos casos, não procuram treinadores, elas procuram gestores de saúde. O profissional de educação física é o profissional que mais vai ter contato frequente com essa pessoa. Exatamente. Então, isso é bem interessante, assim, essa visão. E a gente vai para a 9ª, que é a online, ao vivo aqui, né? E exercícios on demand. E a gente comentou lá para baixo que tem o mobile e o online personal training, mas aqui eles falam de exercícios que você ou você dá ao vivo, né, uma aula. Tem algumas academias que optaram por dar aula ao vivo, então faziam streaming, aí conectavam todos os alunos. Teve academias que gravavam aulas, aí o aluno, e aí é por isso que eles colocaram on demand aqui, o aluno ia lá e escolhia o horário que ele queria fazer a aula lá de step dele, aí dava play na aula. Então, essa tendência também muito influenciada pela pandemia, ela estava em primeiro no ano passado, né? O online training estava em primeiro em 2021 e agora a gente está aqui com ela na 9ª colocação. É isso. Eu acho que essa é uma tendência que veio para ficar também. Ela facilita o consumo, né? Muitas vezes eu não consigo ir no horário da aula, mas eu consigo organizar o meu dia para ter um horário para fazer. E aquilo está disponível para mim quando eu quiser. Isso é bem interessante, assim. Eu acho que democratiza o fitness, né? Você diminui as barreiras de acesso. E isso eu acho legal. Tem gente que não concorda comigo, mas eu penso assim, perdi aula de abdominal, não vou mais fazer a aula. Se o cara não tem essa alternativa, o que você prefere, né? Que ele assista a aula on demand, clique lá no Netfit lá, ou ele perca a aula no dia, né? Eu prefiro que o cara vá lá e faça on demand mesmo, mas não deixe de fazer o exercício dele no dia dele, né? Com certeza. Cara, eu falo uma coisa assim que fere muita gente, mas assim, o sofá mata. Sofá mata, isso está documentado. O excesso de sofá mata. Agora, exercício errado não mata, velho. Não tem nenhum lugar onde se documentou que o exercício errado matou. Pode machucar, mas não mata. O sofá não. O excesso de sofá mata. Então, assim, é melhor o cara fazer uma coisa com baixa supervisão, mas ele fez, do que ele ficar sentado, velho.
Porque se ele ficar sentado, ele vai morrer. É questão de tempo. É que eu ia falar que eu ouvi isso na minha aula com o professor Gilmar Pinto Guedes no ano de 2000. Ele falava assim na sala: e musculação é tão bom que até se você fizer errado, dá resultado. Exatamente. Adoro essa frase. Essa é uma frase de praxe do Gilmar. Gilmar é visionário, né, cara? Desde cara. sempre. Desde sempre. Eu ia falar que essa tendência aqui me lembra aquelas aulas de ginástica que passava na cultura há uns 30 anos atrás, cara. Jane Fonda. Pode crer. 20 anos atrás. Passava lá a aulinha na cultura e todo mundo treinando na o sala. Jane Fonda vendia VHS, cara. Tu já tinha uns 25 anos nessa época, Gil? Que é isso, o Aí Yuri já já. fazia. Tá louco, tá louco. O O Gilmar é Yuri muito já- mais velho que eu, pô. Tô falando aí. Gilmar colocava o colan dele e ficava acompanhando lá, já com uns 25 anos de idade. A Zumba nasceu aí com ele. Criando os passos de zumba de lá. Em 8º lugar, a gente tem o treinamento com peso corporal, calistenia. Show. No Brasil ela tá em 5º, né? E pra mim ela representa a democratização, cara. Independência, praticidade, é isso. Eu treino onde eu tô, com o que eu tenho, a hora que eu quiser. Acho que isso é algo que é bem representado por essa tendência aí. Um treino bem antigo e muito usado também em esportes, né? Eu, por exemplo, venho do karatê, a gente treinava isso muito, né? Perfeito. E isso em várias outras modalidades, né? Vão entrando ali o treinamento com peso corporal. Tem a ginástica, né? Enfim, as artes marciais no geral, a ginástica, o atletismo, isso traz muito, né, para a compreensão dos efeitos do exercício com peso corporal. E agora que a gente tem ciência robusta por trás, as pessoas estão fazendo uso desse negócio. Cara, eu vou te falar que na pandemia eu comecei optei por fazer treinamento de peso corporal, assim, eu criei um amor por esse negócio, cara. É muito gostoso, cara. É muito gostoso fazer. Uma coisa que a Érica fala, né, a mãe da Isa, ela fala assim: você tem a obrigação, o ser humano tem a obrigação de carregar o peso do próprio corpo. Aí quando a gente tá vendo filme, às vezes tem alguém pendurado assim, vai morrer, e a pessoa não consegue subir, ela fala: tá vendo? Ó, a obrigação dele era conseguir subir. Muito bom. E a gente tem aqui em 7º lugar o HIIT, né? Eu vou só explicar aqui rápido, mas o HIIT é uma modalidade de exercício que, traduzido aqui, é o treinamento intervalado de alta intensidade, que são exercícios que você faz com intensidade muito alta, em períodos muito curtos de tempo. E eu acho que isso ganhou muito as pessoas, o mercado, além do fato de trazer resultado, né? Em algumas situações ele é bem interessante, mas por ele considerar o tempo das pessoas, né? As pessoas têm cada vez tempo mais reduzido, e eu acho que o HIIT entrou numa época, não sei se é a percepção que eu tenho, né? Se ele entrou numa época que as pessoas estão com pouco tempo e ele se encaixou bem na agenda, né? Concordo contigo, cara. É tempo eficiente, né? O exercício ele não é prioridade para a maioria das pessoas, né? Ele é prioridade para nós que trabalhamos com isso e temos uma compreensão maior. Para a maioria das pessoas, o exercício ele é cumprir meta, cara. Vou cumprir a meta para eu ter autonomia para fazer o que eu gosto. O que as pessoas gostam? Exatamente. Eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de bater a bola, eu gosto de fazer sexo, eu gosto de tomar minha cerveja, comer sem culpa. O que me credencia para isso? O pedágio, o exercício. Então eu vou pagar esse pedágio aqui, mas se eu puder pagar um pedágio ali mais rápido, é melhor. Tá valendo. Mas é verdade. Acho que é exatamente isso. E o HIIT é uma ferramenta interessante nesse sentido. Eu sofro mais, mas é por pouco tempo. Eu acho que a maior parte da pessoa, se você fizer essa pergunta, se você fizer 10 minutos de um exercício, eu tô inventando aqui, você já tem resultado, já tá bom. Você prefere fazer 10 ou 20? Eu acho que a maior parte, eu falo assim, eu vou fazer 10, se 10 já tá bom, por que eu vou fazer mais, Exato. A não ser que ela queira fugir, né? Não, deixa eu fazer 20 que eu fico mais 10 minutos longe de casa. É verdade. Em 6º lugar, a gente tem o personal training. Personal training também, ele sempre tá aí pra cima e pra baixo, mas ele sempre tá na lista, né? No Brasil tá em primeiro, e essa é uma das tendências que também já tá há 16 anos, tá? Só pra curiosidade aí, pra eu não sair do podcast sem falar quais são as 5 tendências que figuraram nas 16 edições. Personal, coaching de saúde e bem-estar, exercício e emagrecimento, treinamento funcional e valorização de profissionais certificados. Legal. As 5 tendências estão nas 16 edições. E essa tá em primeiro no Brasil, né? Personal em primeiro no Brasil.
Esse negócio eu acho que veio pra ficar, hein? Eu acho, esse negócio de personal, hein? Pô, Há muito tempo já, né? E é muito forte no Brasil, né, cara? Será? Não só no Brasil, no mundo, né, cara? aí tem gente que escuta e fala assim, será, cara? Será que isso não é uma moda? Será? Caraca, mano. É. É a cabeça do desconfiado. Esse negócio de internet, será que vai pegar ainda? Cara? Será mesmo que esse Rede Instagram social. aí... vale a Nossa, pena fazer um perfil nesse Instagram? Cara, a gente lida no dia a dia aí com pessoas que têm uma cabeça muito quadrada. Mas fiquem com essa. Cada velório, a educação física vai mudando também. Perfeito. Em quinto lugar, a gente tem exercício para redução de peso corporal. E eu acho que isso também... ela sempre, né, teve aparecendo nas outras edições, não exclusivamente, mas eu acho que também é um reflexo da pandemia, né? Por ser uma comorbidade que atingiu muito por causa do Covid, né? Perfeito. No Brasil ela é segundo, né? Ah, segundo. No Brasil, ela era a primeira ano passado, esse ano é segundo, mas o Brasil foi o país do mundo que mais apresentou taxa de aumento de excesso de peso, né, na pandemia. Isso numa pesquisa que avaliou 30 países importantes aí ao redor do mundo. Então já era uma condição grave e agora é uma condição ainda mais prevalente, né? Já passou de 60% da população com excesso de peso aqui no Brasil. Então trabalhar com exercício e emagrecimento é fantástico, não só porque o exercício ajuda no emagrecimento, mas principalmente porque ele diminui os prejuízos, né? Mesmo que a pessoa não emagreça. Então é algo que realmente atrai muita gente. Cara, é isso que eu ia falar, que se você pega a taxa de obesidade e sobrepeso que tá tão alta, cara, você pegar, sei lá, 10 pessoas aleatórias, acho que 8 vai falar que quer perder peso, cara. E às vezes até nem o que tá com sobrepeso ou obeso, mesmo assim essa pessoa ainda quer, eu ainda quero perder um pezinho, ainda quero... Cara, isso é muito alto, né? Muito forte. Exatamente. Não precisa ir longe, é só a gente olhar no nosso círculo aqui, né? Nas famílias, assim. Eu conheço vocês, sei que vocês não lidam com pessoas obesas no dia a dia, de família, assim, mas você vai conversar com sua esposa, ela fala assim, eu preciso perder essa barriguinha aqui que eu ganhei na pandemia, e ela não tá gorda, né? Você fala assim, Não, mas ela quer emagrecer, então esse é um objetivo que atrai muita gente, mesmo quem não tá com nível de excesso de peso. E quem não precisava emagrecer depois da pandemia... Exato. O iFood empurrou esse povo tudo aí pra essa estatística aí. O iFood não, o Zé Delivery. O álcool também, né? O Zé Delivery. Não é só o iFood, não. O álcool subiu muito. Pelo menos aqui em casa subiu. Bicho. Aqui faz parte do orçamento mensal agora. Tem uma parcela aqui já. Em quarto lugar, a gente tem o treinamento de força com pesos livres. Agora eu não sei se também eu tô querendo ver tudo a pandemia, né? Mas será que isso tem a ver com as pessoas terem adquirido mais tornozeleira, halteres para fazer os próprios treinos em casa? Será que tem a ver também? Cara, acredito que sim, mas eu acho que sim também. Mas eu vou um pouco além na visão. Eu penso que isso tem relação com a questão da funcionalidade que a gente estava discutindo anteriormente, né? Tá. Essa liberdade de movimento, ela te possibilita adaptações mais abrangentes nesse sentido. Então, eu acredito que a visão relacionada a isso tenha ganhado força. Tem uma relação muito íntima com o treinamento funcional. O treinamento funcional, ele vai trabalhar com base nessa liberdade, né? Tá. Então, esse ambiente, eu não sei pra vocês, cara, mas assim, eu frequentei muita sala de musculação, muito mesmo. Eu vivi esse ambiente por muitos anos. Para nós é um ambiente familiar, mas para a maior parte das pessoas é um ambiente pesado, cara. Você entra naquele ambiente lá cheio de máquina, parece um monte de Transformer. É um ambiente pesado, assim, para a maioria das pessoas, né? Isso gera repulsa. Sim. E olha só, só para pegar um gancho aqui rapidinho, o Dilmarzão, que a gente comentou aqui, na pandemia, ele mudou a academia dele. Ele tinha uma academia de musculação aqui em Santos, que tem mais de 30 anos. E aí, cara, ele transformou a academia dele num box, velho. Ele tirou os equipamentos todos, fez um mini estúdio. E onde era a musculação, ele fez um box aberto, cara, só peso livre. E aí ele tem os meninos amigos do Kron, filho dele, que nunca entraram na academia dele porque detestavam a academia. E hoje eles treinam lá, fazendo exercícios de musculação amarradão. Olha que legal. Cara, aí o Kron fala assim, pra eles, você tá fazendo o que a gente ia fazer aqui. Não, só que aquele ambiente não me agradava, não conseguia entrar naquilo ali. É muito doido. Era exatamente isso que eu ia falar, não do exemplo do Dilmar, mas que se você olhar as academias no geral, que vai ali faz uma reforma, uma reestruturação, todas elas têm aumentado um pouquinho o espaço
ali um espaço livre pra pessoa treinar com peso livre, fazer treino aleatório, funcional, treinamento com peso corporal, né? Quase todas elas têm aumentado um pouco esse espaço e diminuído o espaço com máquina, né? Que legal, verdade. Perfeito. Mesmo. E aí nós vamos para o terceiro lugar, vamos para o top 3, que são as atividades outdoor. Eu lembro muito quando eu penso nesse tema, quando no meio do ano passado, eu acho, a gente saiu daquela primeira fase de isolamento mais grave, assim, onde as pessoas acabaram ficando mais forçadas em casa. Eu lembro de ver aqui a praia em Santos, né? Eu, Gilmar, o Cauê, a gente mora aqui na mesma região. E, a galera parece que ela tava gritando assim, eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair. E a praia parecia uma onda de filme de zumbi, cara. Mó galera. Parece que aquele negócio ficou latente no povo, eu preciso sair pra fazer alguma coisa. E fora que o exercício outdoor, pelo menos, pra mim, acredito que pra muitas pessoas tem um componente de mental, né? Uma válvula de escape. Você sai, a gente pode ir pra praia aqui, né? Tem gente que pode ir pra um parque. Sempre tem algum lugar aqui que você possa ter um contato com a natureza maior. Isso tem um efeito muito grande também, né? Pô, demais, cara, demais. Acho que sempre atraiu, pela questão do contato com a natureza, mas hoje atrai mais por conta desse contexto, né, cara? Quando você é privado de uma coisa, você quer consumir aquela coisa, abstinência, né? Você quer consumir como um maluco. Tanto é que eu falei pra vocês que eu montei um estúdio aqui em casa, né, um homebox aqui, e assim, eu montei um homebox, minha garagem, ela tem uma parte aberta, eu montei na parte aberta, coloquei um telhado de vidro, só para não molhar os materiais e tudo mais, mas para eu poder ver o céu, eu deito para fazer um supino, eu tô vendo o céu. Ah, que coloquei, show, cara. E coloquei um jardim no entorno, velho. Plantei um coqueiro aqui na minha casa. Minha mulher me chamou de maluco. Plantei um coqueiro mesmo de coco. Igual tem na praia lá. Não, eu tô aqui com um coqueiro aqui do meu lado aqui. Terminei o treino, já pego um coco. Mas é essa ideia de você ter essa liberdade, né? E assim, ó, vou dar um dado aí para vocês bem legal. No Brasil, hoje, 5% aproximadamente da população frequenta academias, né? Só que a taxa de população ativa, ela beira 40%. Então, 35% das pessoas estão fora praticando atividade física. Olha só que louco isso, né? A maior parte está ao ar livre. Então, isso sempre atraiu. E agora atrai mais. Em segundo lugar, a gente tem aqui uma coisa que o Caio acabou de falar, que são as academias de ginástica em casa, né? Também, por conta da pandemia, muitas pessoas optaram, quem tem espaço, né, quem tem condição, ou montou uma academia dentro do condomínio, ou pegou alguns aparelhos, pesos e montou a academia dentro de casa. Aí eu acho que ninguém melhor para falar aí do que o Cauê dessa Home Exercise Gyms aí. Perfeito. E essa tendência é a primeira vez que aparece, né, Cauê? Eu nunca tinha visto não, hein? Primeira vez e apareceu no Brasil também. Décima colocação no Brasil. Cara, é impressionante, assim, eu não consigo falar em números percentuais, mas dos meus alunos, que são todos profissionais, a pandemia virou a chave nos caras e, assim, sei lá, 30% dos meus alunos investiram em espaços nas suas casas. Principalmente quem mora em casa, né? Os caras investiram em espaço para uso pessoal e para atendimento. Então estão trazendo pessoas para atender na própria casa. Não paga aluguel, tem uma estrutura, não paga taxa de academia. Tá no conforto de casa. Tá no conforto de casa. Então, assim, você tem uma série de benefícios para o profissional e parece que gera um valor agregado também para o consumidor, sabe? É a sua casa. Então dá uma ideia de que, você zela pela higiene desse local, você cuida das coisas, tem uma conexão maior ali com seus valores, com a sua família. Então parece que esse negócio tá dando certo, assim. Eu investi, no meu caso, foi para uso pessoal, né? Eu não uso ela comercialmente falando, só para gravação de vídeos. Mas tem uma galera que investiu para uso profissional. Fora os alunos que investiram para uso pessoal, né? Tem muita gente que comprou aí elástico, halter, enfim. Esse mercado ficou muito quente. E em primeiro lugar, as tecnologias vestíveis, Wearable Technologies, que a gente também comentou. Ela já apareceu em primeiro lugar em 2020, em 2019, em terceiro em 2018, que são reflexos da evolução da tecnologia, né? De forma geral, que eu acho maravilhoso, cara. Você tá com um reloginho aqui e você consegue saber se seu aluno dormiu bem aquela noite. Você pega um aplicativo do celular, né? Apesar de não ser uma tecnologia vestível, hoje em dia tem aparelhos que até já prometem fazer isso com pulseiras. Você mede a variabilidade da frequência cardíaca, vê se aquele aluno tá recuperado ou não, por exemplo, para fazer alguma atividade mais intensa, controlar a temperatura corporal.
tempo sentado, eu acho fantástico. Eu acho uma coisa assim que para os profissionais de educação física que souberem trabalhar com essas tecnologias, a gente tem muito dado legal na mão, né? Exato, e tem dados até mais simples, que agregam muito valor no entendimento do aluno, que às vezes você fala assim, variabilidade da frequência cardíaca, o cara nem faz ideia do que seja isso, mas gasto energético, gasto calórico aproximado, você tem muita coisa ali que gera valor sobre a percepção do teu passos aluno, por né? dia. Passo diário. Passos por dia, olha que coisa besta que o cara com o celular consegue fazer. E o que é curioso é que a nossa área ela é muito resistente à questão tecnológica, talvez por baixa familiarização. Sim. Mas, cara, hoje você sai de casa sem carteira, você sai de casa sem... Enfim, mas você não sai de casa sem celular, velho. Você sair de casa sem celular, você volta para pegar, porque ele é um componente do seu corpo hoje. Agora, como é que eu crio uma barreira na hora de trazer isso para minha profissão? Não, cara, tua profissão não pode viver numa bolha isolada dessa realidade. Hoje em dia, a tecnologia está presente na nossa vida, ela é parte do nosso corpo. A gente precisa entender isso e trazer isso para a intervenção profissional quanto antes. E só tem a evoluir essa área. Eu não vejo sair aqui essa tendência por muito tempo, cara. Sim. Não, isso aí é um caminho sem volta, que a gente estava discutindo anteriormente. Não tem volta. Eu acho que o próximo passo das tecnologias vestíveis são as tecnologias que vão ser implantadas dentro do teu corpo. Você não vai nem vestir mais, mas vai fazer parte de você. Perfeito, é um chip, né? Vai ter o chip ali e já era. Cara, eu acredito em holograma, bicho. Daqui a um pouco vai ter holograma. O personal vai estar ali na tua casa em holograma ali, entendeu? Como se fosse uma pessoa. E ele vai te atender assim. O Cauê, e o metaverso do Mark Zuckerberg? Imagina cara, isso na educação física. Esse bagulho é muito louco, bicho. Esse bagulho é muito louco. Daqui a pouco vai ter os NFT, como é que é? Como é que é o nome daquele negócio que os caras vendem? NFT, vão vender o NFT do personal, vai vender a academia em NFT, vai ter umas paradas muito loucas, assim. Espera que a gente vai conversar ainda disso futuramente. Uma parada que eu acho muito irada é o óculos de realidade virtual, cara. Então, que é o metaverso, né? Imagina você pôr o óculos ali, fazer você pôr o óculos ali, fazer um box, fazer... Sei lá, qualquer atividade esportiva ali que você pode fazer com o óculos, cara, sensacional. Já tem os games, né, cara, que fazem isso, né? Já te coloca numa condição muito próxima, mas o óculos, te coloca dentro do cenário, né? Imagina só. Outro nível, porra. Exatamente. Verem aí cenas dos próximos capítulos. Acho que tem muita coisa que a gente vai filtrar e precisa filtrar, mas a nossa cabeça tem que estar aberta para isso. A gente tem que primeiro analisar antes de fechar a porta. Exatamente. Falou tudo. É isso aí mesmo. E com esta frase aqui, nós vamos finalizando este programa. Cauê, quero agradecer muito o teu espaço pra gente ter batido essa conversa, muito legal. Agora você tá amarrado que a gente não vai gravar mais esse podcast se não for com a presença do senhor. Então, quero te agradecer e deixa esse espaço agora pra você divulgar aí teus produtos, divulgar a tua plataforma. Fica à vontade, o espaço é teu. Show, cara, foi um prazerzaço e pode contar comigo aí para outras edições, é sempre um momento de aprendizado e de descontração, ter a oportunidade aí de trocar essa ideia com vocês. Cara, como falei, eu atuo hoje no ensino digital, né? Eu criei uma empresa de ensino digital, que é o Funcional Link. O Funcional Link tem vários produtos, tem produtos físicos também, como livros, mas o forte é uma plataforma de assinatura de qualificação continuada, como se fosse um Netflix, com conteúdos baseados no treinamento funcional, distribuídos em módulos, de acordo com o formato da aula, com o objetivo, enfim. E isso vem também fortalecendo o meu contato com os meus alunos através dos grupos de mentoria internos, né? Então fica o convite para quem quiser conhecer mais, acessar aí o meu perfil do Instagram, começa por lá, porque lá já vai começar a conhecer o meu trabalho, que é @cauelaescala, e a partir de lá já tem a possibilidade de conhecer o Funcional Link e o que o Funcional Link pode agregar de valor na atuação profissional, aí, principalmente voltado ao treinamento funcional. Aproveito o ensejo para pedir o meu rock and roll, né, cara? Eu já vim preparado, porque da outra vez vocês me fizeram pedir uma música sem pensar. Hoje eu pensei na música que eu vou pedir. Opa! Olha aí, ó. Eu só vou ver, Cauê, se a música não vai derrubar por causa de autoria. Direito. Direito. Pode crer, pode crer. Sabe o que eu vou fazer, Cauê?
Vou Manda. colocar a música do compositor que gravou nossa trilha sonora, que é um rock da hora também. E vou pôr aqui no Show. finalzinho, só pra vocês conhecerem a música dele também. Show. Show! Então, vamos embora. A apresentação deste programa foi feita por Yuri Motoyama, Gilmar Esteves e Cauê Teixeira. A produção e edição foi feita por mim, Yuri Motoyama. A música de abertura foi feita pelo compositor Anderson Botega. E a música de encerramento também, que eu vou colocar aqui. As vozes da introdução são do Diogo Bob e do Marlo Sanuto. Espero vocês no próximo episódio. Um abraço e até mais. Falou, Cauê. Falou, Sensei. Tchau, tchau. Valeu, rock and roll. Falou, galera. Valeu, Cauê. Abraço. Eu vou perguntar mais assim, o que você está fazendo agora, quais são os projetos que você está fazendo agora, coisas mais, né, que já passou um tempo que você gravou com a gente, né? Uhum. Então- Porra, faz anos, cara. Então, Faz uma carinha. ainda depois de um tempo eu ouvi de novo esse podcast que a gente gravou, eu tenho a impressão que faz menos tempo até, mas faz Não, tempo. mas cara, eu acho que eu não tinha nem filho. Não, eu tinha filho ou não tinha, bicho? Deixa eu ver, ó. Se eu tinha, meu filho era bem pequenininho, eu morava lá em São Vicente ainda, eu lembro que eu gravei no quarto dele. Nossa, cara, Ah, sabe quando que a gente gravou, Cauê? ah. 2016, cara. Então é isso aí, meu filho tinha um ano, velho. É isso aí. Cacetada, faz muito Vai tempo, fazer meu. 6 anos, mano. É isso mesmo. Meu filho vai fazer 7. É isso aí. Cara, agora eu tô impressionado, cara. A gente gravou, era o podcast número 5. Pô, o que bombava na época era o Facebook, velho. Não era nem o Instagram. Verdade. É mesmo. Eu lembro que eu compartilhei no Facebook, aí deu um monte de visualização. Eu até encaminhei pra vocês lá. Falei, caraca, deu uma porrada de visualização. Faz tempo, bicho, faz tempo. Foi legal aquela vez lá, cara. Fechou. Foi top. Cara, esse comentário que você fez mostra muito o tempo que a gente vive hoje em dia, né? Exato. Cara, era da época do Facebook. Hoje em dia o Facebook nem mais meu irmão, época mais, né? Facebook, né? O Facebook tá tipo zumbi, velho. Morto-vivo ali.